Sabemos todos que a morte é inevitável. No entanto, não sabemos quando, de que forma, mas sabemos que vamos todos morrer ou passar para uma outra dimensão, ou ainda, como dizem os espíritas, desencarnar. Então, é sobre isso que vamos conversar um pouco. Isso numa perspectiva de quantos conflitos essa imprevisibilidade da morte nos causa quando, por exemplo, um ente querido é internado em um hospital em determinado tipo de situação. Todos nós passamos a nos questionar sobre como será essa estada no hospital. Será que volta? Ou quando saímos para uma viagem, para pegar um avião, são quantos não questionam? Será que chegou a minha hora? Antes de adentrarmos propriamente aqui na morte, nós vamos informar mais uma vez que no dia 31 de agosto, daqui a 15 dias, no sábado, das 9 às 18 horas, teremos mais um workshop para tratarmos desses conflitos, desses e outros conflitos que temos conosco mesmos e que, às vezes, atingem aqueles que estão à nossa volta, na família, no trabalho. Então, precisamos nos conscientizar de que temos conflitos. E o conflito aqui é visto como um comportamento perturbador, individual ou no meio em que estamos, mas ele se apresenta como um teste de resistência. Será que eu sou capaz de suportar a situação a que estou submetido e que pode me causar algumas perturbações comportamentais? Então, hoje nós vamos conversar sobre a inevitabilidade da morte. Não se pode estabelecer por definitivo quando ocorrerá a disjunção molecular. Olha que nome bonito para a morte. Disjunção molecular. Fatores complexos que procedem de existências passadas, existências transatas, e realizações atuais postergam ou antecipam o instante da desencarnação, da morte, da disjunção molecular, que pode ser por procedimentos fatais, denominados como tragédias ou acidentes de qualquer natureza, ou ainda mediante o curso de enfermidades de breve ou de longa duração. Então, nós tivemos aí esses dias uma tragédia, um acidente aéreo, e aí vimos a mídia dizer que nesse voo 10 pessoas ou mais perderam o voo. Isso seria uma fatalidade? Quem pegou o voo estava fatalmente destinado à morte? São questões que nos incomodam, que teremos, então, aí diversas formas de entender este processo, este fenômeno. Nos diz aqui a Joana de Anjos, a orientadora espiritual desse texto, que é indispensável estar-se consciente da ocorrência que terá lugar no momento adequado. Ou seja, vamos morrer em algum momento, em algum lugar. Nada obstante, sem assumir qualquer tipo de expressão de infelicidade ou de desgosto.
sabendo todos nós que quem está vivo vai morrer, vai desencarnar. Então, não tem o que fazer, todos nós passaremos por isso. Vamos lá. O suceder do tempo é instrumento de aproximação do momento libertador. Quanto mais idoso, mais próximo da desencarnação. Quanto mais se vivencia o corpo, mais próxima se encontra a ocasião transformadora da sua estrutura. A estrutura orgânica vai deixar... A estrutura orgânica corporal vai deixar de existir, vai haver a disjunção molecular. Seremos, então, um punhado, um pacote de moléculas. Mas a estrutura espiritual vai continuar. Então, haverá uma transformação da nossa forma de nos relacionarmos com o mundo corporal, com o mundo material. Então, eis porque se deve viver em harmonia em todos os instantes, acumulando experiências, adquirindo sabedoria, evitando ideações perturbadoras que sempre se transformam em conflitos e desequilíbrios. As ideações da morte, muita gente tem ideações suicidas, uma forma de antecipar esse momento, mas sabemos que isso é muito frequente, principalmente para as pessoas que estão com algum desequilíbrio, ou que chegam a um estado, por exemplo, de fragilidades emocionais, fragilidades mentais, né? Podendo chegar até as depressões, as variadas formas de depressão. Então, quando se está diante de acontecimentos inesperados, torna-se indispensável a manutenção do pensamento em torno da brevidade do corpo e da perenidade do espírito, preparando-se para que a qualquer instante haja a interrupção do fluxo vital orgânico. Então, vamos cada vez melhor, as ciências vai nos demonstrando as propriedades do espírito, as funções espirituais, funções mentais, psíquicas, que não são do corpo. Então, as enfermidades, quando se instalam, apresentando-se como veículo da futura disjunção molecular, sempre produzem estados inquietadores, especialmente naqueles que consideram a viagem carnal como única. Então, é muito mais sofrível para quem entende que, com a morte, tudo se acaba. Então, esse vai sofrer mais diante das enfermidades ou da sensação de proximidade da morte, por parecer o fim de tudo. Ao tomar conhecimento do diagnóstico afligente de terapia não solucionadora, ou seja, aquelas doenças fatais, né, onde o médico costuma, às vezes, até dizer não passa de 6 meses, de um mês, de dias, é normal que, no indivíduo desprevenido, irrompa um sentimento de ira, de revolta contra o mundo, as demais pessoas ou a si mesmo. Então, é mecanismos tormentoso de transferir culpas e responsabilidades, como se não viesse a ocorrer o mesmo drama além das suas fronteiras. Também vemos muitos familiares que, diante da morte de um ente querido, passam a se culpar por não ter feito alguma coisa para evitar a morte do ente querido. Mas, quando não, o próprio
pessoa que se sente próxima da morte ter essa revolta e começar a botar culpa nos outros, especialmente muito comum botar-se a culpa na equipe médica, nos médicos, nos hospitais, que não conseguiram evitar a morte. Então, nesse estágio, as interrogações são injustificadas. Por que eu? Com tanta gente no mundo, logo eu, que fui acometido dessa doença perversa, tem gente que nem fala o nome de certas doenças. Em realidade, milhões de outros indivíduos experimentam o mesmo trânsito, porque a enfermidade faz parte do processo de degenerescência do corpo. Então, a enfermidade tem funções benéficas, especialmente de nos alertar que estamos com um comportamento que precisa ser modificado. Comportamentos alimentares, comportamentos físicos e etc. Comportamentos, por exemplo, do sono. Algumas já se encontram eficazmente combatidas, algumas doenças, enquanto outras somente agora estão sendo detectadas, graças aos equipamentos sofisticados, ao conhecimento mais profundo sobre o organismo, e outras ainda são de origem recente, em decorrência de fatores igualmente destruidores. Então, aqui, estatisticamente, nós podemos ver que as pessoas, há cerca de 50, 100 anos atrás, uma pessoa de 40 anos era uma pessoa idosa. Hoje, uma pessoa de 80 anos é uma pessoa com plenas habilitações fisiológicas, com as suas funções motoras, psíquicas, mentais, muito lúcidas. Isso devemos ao combate a muitas doenças já erradicadas da nossa sociedade, assim também a tratamentos mais eficazes que a ciência vai nos mostrando. É comum suceder, nesse período, um sentimento de negação da doença, como reação ao que se considera como uma injustiça da vida ou da divindade, quando o paciente vincula-se a alguma crença religiosa teórica. Que nós destacamos a crença religiosa teórica, porque a crença religiosa verdadeiramente é aquela que nos conecta com o Criador, e ainda por mecanismos de crença. Mas nós começamos a desenvolver mecanismos de conexão, como a meditação, como exercícios espiritualizantes, que nos conecta de forma consciente com o reino transcendental, o reino do espírito. E a própria psicologia transcendental já trata desses fenômenos transcendentes como um fenômeno observável cientificamente. Então, nós vamos vendo aqui que a crença religiosa teórica, aquela que só da boca para fora, vamos dizer assim, sem a introspecção da divindade, da conexão, como dizem algumas religiões, uma experiência com Deus, uma experiência espiritual, isso nos amplia os horizontes com relação à nossa própria realidade. Porque o problema permanece. Mesmo sem superar essa fase, o doente entra em um outro comportamento, que é o de falsa esperança em torno de alguma solução. Em vã expectativa de milagre ou terapêutica ainda não tentada, que ocasionará a conquista da saúde, que nem sempre mereceu os cuidados adequados enquanto vigia no organismo. Outra vez aqui, as crenças teóricas, que às vezes induzem as pessoas a esperarem por milagres. O milagre pode ser visto também pela filosofia como uma certa
negação da lei de Deus. Porque se Deus criou na lei da natureza a morte, as próprias doenças, negar a doença também, ou negar a própria morte, seria negar a lei de Deus. O milagre é uma derrogação das leis da natureza. O que existe ainda são ocorrências que nós não conhecemos. Por exemplo, como nos explicou Jesus, a fé tem poderes curativos. Como dizia ele, há aqueles a quem curava, e falou: a tua fé te curou. Mas nós ainda não temos sentidos de forma lúcida para compreendermos esses poderes inconscientes de que todos nós somos portadores, por obra de Deus. Nós ainda não nos conhecemos bem, podemos dizer assim. Então, os portadores de problemas causados pela drogadição, pelo alcoolismo, pelo tabagismo, sempre quando se encontram sob o látego rigoroso dos processos degenerativos, o látego é um chicote com uma ponta muito afiada que machuca muito. Então, sob o látego de processos degenerativos, sob a chibata das doenças, podemos dizer assim, consequência do vício infeliz, costumam justificar-se, já que o abandonaram e não compreendem como se encontram numa situação deplorável dessa natureza. Estatisticamente, as pessoas viciadas em droga também, por exemplo, hoje, não chegam a viver 40 anos, seja pelas mortes violentas que esse meio proporciona, ou seja, pela própria saúde, que o corpo não suporta essa carga que a droga, às vezes, coloca no conjunto celular, molecular. Não se querem dar conta, essas pessoas viciadas, de que o mecanismo de destruição foi de largo porte e já realizou o seu mistério, já realizou o seu trabalho de degenerar o corpo. Desvincular-se do vício não proporciona a recuperação dos tecidos gastos, daqueles que foram destruídos, dos danos causados de maneira irrepreensível. Desculpe, de maneira irreversível. Apenas faculta alguma sobrevida, assinalada pelo sofrimento, pela amargura que provém do arrependimento tardio. Então, determinadas drogas causam destruição neurológica de forma irreversível, de maneira irreversível. E aí é uma opção daquele que deseja, que faz o uso dessas substâncias. Surge normalmente, nessa oportunidade, amigos desavisados que apresentam propostas ilusórias, facultando negociações com o Criador, como se a transformação moral do indivíduo não fosse um processo edificante para ele mesmo. Então, a transformação moral, às vezes, a pessoa sai do vício, mas dependendo do tamanho do estrago que ela já tenha causado ao seu organismo, não vai se modificar. Fica ali, então, a falsa ideia de que, havendo uma modificação no comportamento moral e mental, através de promessas que certamente não serão cumpridas, advirá a alforria e a morte não terá o seu curso natural. Ora, ninguém vai modificar o curso da morte. Ninguém vai sobreviver à morte do corpo. A morte do espírito não existe. O espírito é imortal. Como consequência, aliás, essa eternidade do espírito foi decidida na teologia católica, num concílio de Latrão, no ano 1215. A igreja disse: existe o espírito e existe o corpo, a matéria. O espírito é eterno e a matéria
perecível. Então, isso foi postulado no Concílio de Latrão, da Igreja Católica, em 1215, mais ou menos. Então, veja só, como consequência, porque não ocorre nenhuma transformação conforme esperava, o desânimo se apossa do paciente, que entra em depressão e mágoa, enquanto silenciando e fechando-se em angústia, como se essa atitude pudesse trazer-lhe conforto e libertação. E aí, o que acontece às vezes é aumentar a depressão, a revolta, que o quadro vai se agravando. Então, toda a existência deve ser utilizada para vivenciar-se o processo de evolução, e não apenas para deixar-se arrastar pelas sensações do prazer em espetáculos de egoísmo incessante, longe da responsabilidade e dos deveres morais. Então, o espetáculo do egoísmo é a busca incessante do prazer. E aí nós estamos falando de drogas aqui, mas isso vale para o alcoolismo, para o tabaco, para os próprios hábitos alimentares aí de excessos. Então, são todos processos degenerativos. Por fim, o paciente desperta para a realidade do que lhe sucede e permite-se conduzir pelos processos naturais do organismo, algumas vezes adquirindo força e resignação, também decorrente do auxílio que lhe é ministrado pelos espíritos guias e preparam para a libertação que não tardará. Também a gente conhece muitos relatos de pessoas que, em razão desse processo patológico de degeneração orgânica, em determinados estados, passam a perceber a presença de familiares que já faleceram, ou começam a ter sonhos que induzem a compreensão de que está chegando a sua hora de falecer, de desencarnar. A morte física, sim, deve ser sempre encarada como um fenômeno normal, que o é, do processo existencial. Então, nasce, cresce e morre. Esse é o processo natural, é o fenômeno normal da própria existência, do processo existencial. Assim com os minerais, com os vegetais, com os animais, com o homem, segundo a astronomia, até com os planetas, também nascem, crescem e morrem. Quando ocorram distúrbios orgânicos prenunciadores da desencarnação, que não se faça acompanhar de dissabores nem de sofrimento demasiados, transformando a ocorrência em maravilhoso dom de espera, fruindo-se as concessões da vida que prossegue e pode ser experienciada de outra maneira que não a habitual. Então, nós vemos assim como um termo de comparação também, muita gente que, por exemplo, adquire uma deficiência física, por exemplo, a pessoa tem uma perna, um braço amputado, para muitas pessoas isso é desesperador. Ou fica cega, ou fica surda. Para muitos outros, isso é objeto de melhoria da vida. Quantas pessoas não ressignificaram as suas vidas após grandes tragédias orgânicas, ou algumas até se tornam medalhistas olímpicos, por exemplo, né, nas Paralimpíadas, pessoas que passaram por grandes tragédias e que conseguiram superar e continuar a vida de uma forma não habitual, mas de uma forma onde foi ressignificada a existência. Quando o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, realizou a sua viagem pelo interior do seu país, a fim de conhecer a vida, ao defrontar a velhice, a enfermidade e a morte, compreendeu o Buda, o Siddhartha Gautama,
de imediato a vacuidade das ilusões e buscou interpretar o sentido existencial, o objetivo psicológico da caminhada humana. Então, o Buda, reflexionando, mergulhando no profundo abismo de si mesmo, constatou que tudo são sofrimentos necessários ao aprimoramento do ser real. Qual é o ser real? O espírito imortal. Então, o Buda constatou isso lá há mais de 2000 anos. A Igreja Católica constatou isso no Concílio de Latrão, ano 1215, e Jesus demonstrou a vida após a morte, reaparecendo para os seus seguidores, para os seus discípulos. Desculpem a nossa patologia aqui da garganta. Todo indivíduo inteligente deve interrogar-se em torno da transitoriedade do corpo físico e dos objetivos da vida humana, meditando com equilíbrio a fim de encontrar as respostas sábias para aplicá-las ao cotidiano. Então, a expectativa da morte não pode ser motivo de desespero, que é da falta de fé na própria organização da vida, assim organizada pelo Criador. Então, uma doença grave, uma paralisia, uma amputação ou qualquer outra ocorrência prenunciadora de morte não deve destruir ou perturbar os dias de que se dispõe, sendo viável que o paciente adote uma conduta edificante, propiciadora de bem-estar para si e de satisfação para aqueles com os quais convivem. Nós já tivemos oportunidade também de ver, de acompanhar, até no seio da família, pessoas que foram internadas em razão de acidentes graves, com amputação de membros, e no hospital, era ainda uma criança, e no hospital todos se ressentiam, com pena, e ele animava todo mundo. A vida continua. E depois de passar desses ajustes aí que a medicina proporcionou, ele voltou a viver como se nada tivesse acontecido, apesar da amputação. Então, depende de cada um como vamos enxergar esses fenômenos mesmo graves. A morte não tem o direito de esfacelar os afetos, de desarmonizar os sentimentos, nem de perturbar a marcha da evolução, porque, em vez de destruir a vida, somente transfere o viajante para outra dimensão, para outra realidade, facultando-lhe a continuação dos afetos, dos anelos, o prosseguimento da afetividade, a ampliação da esperança em torno de melhores dias do futuro. Hoje nós já temos acesso a filmes, a livros, a novelas de televisão, mostrando essas relações de uma forma muito didática, de como é que é a relação entre vivos e mortos, entre encarnados e desencarnados. A exemplo do filme Nosso Lar, já em segunda edição, da obra do Chico Xavier, um filme que foi visto por milhões de pessoas, espíritas e não espíritas, e que as pessoas se identificam. Eu já tive a oportunidade de perguntar para algumas pessoas se a sensação de ver o filme se era uma sensação de estar assistindo uma obra de ficção ou uma obra de realidade. Todos nós temos imanente em nós, é inato, a subconsciência da perpetuação espiritual, da continuidade da vida. Então, é normal que, desejando-se viver a velhice, a enfermidade e a morte sigam logo após. Então, para aqueles que já estão assim com a cabeça branca, né, sabemos que estamos mais próximos
da hora dessa viagem de retorno para o nosso lar real, que é a vida do espírito. Ao contrário do que muitos pensamos ainda que o mais importante é o corpo. Então, há muita beleza em todas as expressões da vida, particularmente na etapa terminal da existência, bastando que se adquira a ótica própria e se adaptem os sentimentos à situação na qual se transita. Então, nós somos um espírito passando pela vida física. Não somos um corpo que vai morrer. Estamos em trânsito para adquirir algumas experiências, especialmente através das relações afetivas. São as experiências mais enriquecedoras e mais espiritualizantes. Daí o recomendar Jesus a relação baseada no amor, no perdão, na compreensão, e pautar-nos por esses princípios nos enriquece a vida. Psicologicamente, a felicidade pode apresentar-se de maneiras variadas, apenas alterando a face da realidade que se deve adaptar às circunstâncias do momento. Então, veja só, psicologicamente não há tempo. O tempo é fisiológico. Eu já compreendi que eternidade é o estado de consciência, não é unidade de tempo. Então, se você quiser continuar ou participar, ou interagir, permutar experiências, nós nos colocamos aí à sua disposição através dos nossos contatos aí no YouTube, no Instagram, no site, na base de Direito Social Sistêmico ou no meu nome, Roberto Ailton Esteves de Oliveira, no YouTube, e nas outras no site direitosocialsistemico.com.br, onde você, através do site, pode também acessar o Instagram e o YouTube, onde tem outras conversas, outras experiências. Então, nós agradecemos aí a sua participação, a sua presença, a sua disponibilidade de caminhar conosco nesse aprendizado. Paz e serenidade, muita luz.